Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é terça-feira, pessoal, e aí eu venho apresentar para vocês, então, as aulas de terça-feira. E como toda terça, hoje vocês terão uma aula de inglês, uma aula de ciências, uma aula de gramática e uma aula de matemática, seguindo essa mesma ordem, sendo a primeira aula de inglês ministrada pelo Mr. Stefflin, a segunda aula de ciências ministrada pela Miss Val, a terceira aula de gramática, ministrada pela Miss Cristiane, e a última aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. No mais, eu gostaria de deixar para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Pessoal, nos colocamos à disposição de vocês. Qualquer dúvidas, podem nos procurar, seja nas nossas lives, nas nossas redes sociais ou pelos números que foram fornecidos a vocês pelo WhatsApp. Beleza? Pessoal, boa aula, fiquem com Deus, até amanhã. It's great, how are you guys doing? Então, galera, para nossa aula agora da terça-feira, nós vamos estar trabalhando com a revisão do teste. Dia 22 até dia 26 vai ser a semana de avaliação, de atividade avaliativa que vocês vão ter. Então, essa basicamente é a última aula que a gente vai ter de conteúdo em si, que é revisão para o teste, beleza? Para a prova, na verdade, o teste vai ser na nossa live, virou uma confusão. Mas creio eu que vocês estão entendendo tudo certinho. Tem um schedule, tem um horáriozinho para vocês se organizarem. Os conteúdos da prova são esses daqui, beleza? Mas eu também vou pedir para o Sente postar. Na verdade, ele vai postar no grupo da sala de vocês, ok? Todos os conteúdos de todas as provas de todos os professores. E é isso aí, galera. Vamos lá, então. Para começar o nosso test review, vamos relembrar alguns dos tópicos, beleza? Que nós trabalhamos durante o tempo. A prova de vocês tem 10 questões, ok? Cada uma das questões está tratando de um assunto que nós estudamos, outras vão tratar um pouquinho mais a fundo, mas é isso aí. São conteúdos fáceis, vocês têm que revisar e tem que dar uma memorizada em algum ou outro, porém, a maioria, quando vocês criaram exercícios, criaram frases, parágrafos, textos, vocês já deram uma boa fixada nesse conteúdo. Vamos lá. Primeiro vai ser Kitchen Appliances. O que são os Kitchen Appliances? Foi o último conteúdo, a última matéria que nós vimos. Kitchen Appliances são todos os objetos que nós temos na cozinha. Lembra do mat, do tapetinho? Aí nós tínhamos a knife, o fork, spoon, plate, glass, entre outros. Pan, napkin. Ok, fechou. Então nós temos esses Kitchen Appliances. Geralmente, como a gente trabalhou com Kitchen Appliances e é vocabulário, ou vocês vão ter que marcar uma opção ali que não apresente Kitchen Appliance correto, ou pede para você escrever, é uma questão discursiva, você vai escrever tantos Kitchen Appliances que pedir lá na questão. Então, estudem o vocabulário de Kitchen Appliances, todas as palavras, todos os objetos. Kinds of food. Lembra que há um tempo atrás nós trabalhamos com comida, enchi esse quadro aqui de exemplos de comida para vocês? Pois é, então lá na prova está pedindo para vocês escreverem questão discursiva, não lembro a quantidade de alimentos, mas vocês vão ter que escrever 5 tipos de comida. Eu não lembrei exatamente todos os 5 tipos de comida, por exemplo, que a gente aprendeu na aula. Posso colocar 5 outros tipos de comida que eu sei? Pode, sendo comida, tá valendo, ok? Countable and uncountable. Logo após nós termos estudado sobre food and drinks, comidas, bebidas e etc., nós trabalhamos com contáveis e incontáveis. Lembra a definição? É totalmente diferente de português. Uma coisa que é contável em português não é em inglês. Então, não misturem, não baguncem a cabeça de vocês. Voltem naquela aula lá no YouTube, ok? Teve atividade também há um tempinho atrás sobre isso. E vocês vão dar uma revisada, ver o que é contável, o que não é contável. Lembra que o que não é contável não tem plural, só tem plural o que é contável, ok? Por exemplo, cheese, queijo, é incontável, não existe plural, não existe cheeses, ok? Apple, contável, porque existe apples, maçãs, alright?
Então, eu posso contar fatias de queijo, pedaços de queijo, mas nunca queijo. Não posso contar categorias, não posso contar dinheiro, não posso contar sentimentos, não posso contar música, não posso contar, que mais? Tempo, entre outros aspectos. Aí vamos lá, eu posso contar horas, eu posso contar minutos, eu posso contar dólares, reais, euros, eu posso contar, por exemplo, fatias, pedaços, pratos, colheres, copos, xícaras, garrafas, litros, mililitros, gramas, quilogramas, tudo isso, ok? Só não posso contar categorias. E também não posso contar grãos nem líquidos. Lembra disso? E objetos, artigos, vamos dizer assim, substantivos pastosos também. Pasta de dente, cremes, isso é incontável. Beleza. Pulando do conteúdo de countable e uncountable, nós temos parts of the house. Conteúdo, vocabulário também, aula de vocabulário, partes da casa. Lembra que nós trabalhamos com partes da casa? Kitchen, bedroom, garage, garden, front yard, backyard, storage, bathroom, ok? Living room, dining room. Então, são exemplos de partes da casa. Então, lá na prova vocês vão ter que fazer uma questão discursiva sobre isso. Então, prestem bastante atenção, dêem uma memorizada, reescrevam as palavras para ver se vocês estão escrevendo da forma correta, ok? Pulando da parts of the house, nós vamos para outdoor recreation. Lembra que eu ainda perguntei para vocês no vídeo, nós tivemos o vídeo aqui, eu coloquei no quadro para vocês as formas de atividades ao ar livre, atividades do tempo livre. Aí nós tínhamos snorkeling, nós tínhamos bowling, dancing, ping-pong, parachuting, ballooning, ok? Então nós tínhamos vários exemplos de outdoor recreations. Vocês vão trabalhar, tentar memorizar esse conteúdo. Em inglês tem muitas das coisas que nós temos que memorizar. Na verdade, a gente trabalha isso em qualquer idioma. O português é mais fácil porque vocês falam o tempo inteiro com todo mundo. Mas verbos, ok? Substantivos, isso a gente trabalha somente com memorização. Não tem outra forma de se trabalhar. Uma melhor forma de fixar, ok? É quando a gente cria frases. Se eu começo a criar frases com determinadas palavras, eu começo a memorizar mais facilmente, porque eu crio um contexto e não só lembro de uma palavra separada. Depois temos o let's. Lembra que nós trabalhamos o let's para invitation. Toda vez que eu vou fazer um convite para alguém, super informal esse convite, eu vou chamar alguém para ir a tal lugar, então eu vou utilizar diretamente a palavra let's. Let's go to the shopping mall, let's go to the movie theater, let's go to the, I don't know, let's go to downtown, let's go to church. Então eu tenho várias opções. Lembra que let's significa vamos, vamos lá, e sempre é utilizado para uma ação ali momentânea, para um convite para alguém fazer alguma coisa. Some and any. Um dos últimos conteúdos também que nós trabalhamos foi Some and any. Eu tenho que lembrar que some eu só posso utilizar para frases afirmativas e para perguntas quando eu estou oferecendo algo a alguém. Would you like some drink? Would you like some coffee? Would you like some sugar? Would you like some tea? Would you like some soda? Oh, I have some apples in my refrigerator. Ok? Any eu posso usar para qualquer outro tipo de pergunta que não seja oferecendo algo a alguém e para todas as minhas frases negativas, ok? Então, I don't have any apples, eu não tenho maçãs. Eu não posso usar I don't have some apples, ok? Então, eu estaria misturando afirmativo com negativo ali. Então, eu sempre vou ter que utilizar o N vai ser um neutro. Lembra que eu coloquei as traduções aqui no quadro para vocês? Prestem atenção nas traduções, prestem atenção nos exemplos do quadro, ok? Tentem criar exemplos por vocês mesmos para auxiliar vocês, beleza? E por último que nós temos aqui é o plural of nouns. Por último, mas não menos importante. Lembra que nós trabalhamos o plural of nouns? O plural of nouns são os plurais, certo? Então nós temos os plurais do substantivo, o plural do substantivo, e aí o que vai acontecer? Eu tenho terminações diferentes em inglês. Se a palavra termina com X, O, SH, CH, eu tenho uma terminação que é ES, certo? Então eu vou trabalhar com os meus... Perdão, ES. ES foi ótimo, né? ES. Então, assim, eu vou trabalhar, vou ter que analisar cada um. Até eu memorizar, eu vou ter que analisar. Depois que eu memorizo, que eu aprendo, eu já sei de cara. Só de olhar para a palavra eu já sei, certo?
Aí, palavras terminadas com consoante Y, o que eu tenho que fazer? Eu retiro a consoante Y, certo? E aí eu coloco IES para colocar minha palavra no plural. Todas as palavras terminadas em F e FE, por exemplo, knife, wife, shelf, eu tenho que retirar a letra E a letra F da minha palavra e vou acrescentar VES, ok? Então, dá uma analisada nessas formas de plural também, que vai ser super importante para vocês no teste. É isso, galera. Então, revisem o conteúdo, estudem, não vai ter homework. A atividade de casa de vocês é estudar para o nosso teste na semana que vem. Vai ser teste online, viu? Até mais, galera. See you! Olá, sexto ano, vamos lá para mais uma aula, né? Teremos nossa atividade avaliativa ou trabalho avaliativo na próxima semana. Essa aula de hoje eu vou colocar como revisão sobre as práticas agrícolas, né? Nós estamos fazendo atividades orais nas lives. Os alunos que não conseguiram responder na aula dessa segunda, dia 15, né? De ontem, fará comigo na próxima semana, tá? Pela live também. Então, estudem, revisem os conteúdos para poder fazer comigo. Pecuária, né? O que é a pecuária? É a criação e o tratamento de animais, né? Como gado, suínos são os porcos, tá? Os equinos, caprinos, ovinos, e inclui também a criação de aves, coelhos e abelhas, né? Nós temos aí, então a pecuária ela se distingue nessas várias, né, tipos diferentes de criação de animais. A pecuária, né, como o livro de vocês explica lá, nós temos dois tipos de pecuária, a pecuária leiteira e a pecuária de corte. A pecuária leiteira, meninos, destina-se à produção de leite. E a pecuária de corte, tá? Não é para cortar o animal, não, tá? É a produção, né, do animal para abate. E aí é utilizado o couro, a carne, né? Para vários produtos. Então, pecuária leiteira para produção de leite e pecuária de corte para o abate, né? Para subsistência humana aí. A pecuária de corte, ela se diferencia em dois tipos, a extensiva e a intensiva. A extensiva, o animal ele é criado solto nas pastagens naturais. E tem uma alimentação, a alimentação deles não é balanceada, né? Então, o animal ele sai à procura do seu alimento, né? Vai comer e como que está disponível. Geralmente é o capim mesmo do pasto. A pecuária intensiva, o animal ele vai ficar em confinamento, né? Ele é criado em locais fechados com a ração balanceada. Então, o investimento nesse tipo de local ele é elevado e a produtividade também ela é alta. O de aves, né, nós temos também, né, que ele destina-se à produção de carne e nós temos para a produção de ovos. Então, para a produção de carne, né, os pintinhos, quando eles saem lá dos ovos, eles são colocados num local onde eles ficam fechados com a luz acesa 24 horas e alimento à disposição para eles crescerem e engordarem, né? Então, geralmente, o tempo de abate, né, é de 30 dias. Eu só tô colocando um a mais, né? Mas às vezes vai até menos. Um pintinho, depois que ele nasce, para ele virar um frango, para ser abatido, é em torno aí de 30 dias. Tá? Então, tem muito alimento e também muito hormônio, tá, meninos? Não é só alimento, não. Não é só a ração, não.
Aí nós vimos sobre as práticas agrícolas, né? Que as práticas agrícolas, elas são mecanismos para, né, melhorar a produtividade do solo, né, e melhorar a sua qualidade. Então nós temos a aração, que é o de revolver a terra, né? Então ara, possibilitando a entrada de ar, que é gás oxigênio, e água no solo. Nós temos a adubação, né? O que é a adubação? Quando a gente, né, devolve para o solo os seus nutrientes. Então, o solo, ele precisa, né, para ser um solo fértil, depende da quantidade de humus no terreno. E faltando, né, esse humus, que vai dar a qualidade melhor nesse solo, necessita de colocar-se adubos. E aí, a adubação, né, eu acrescentar nutrientes ao solo, é muito importante para o desenvolvimento dos vegetais. E essa adubação, meninos, ele se divide em 3 tipos, tá? A adubação verde, a orgânica e a química, né? A adubação orgânica é aquela dos adubos naturais, né? Feita das excretas dos animais, que pode ser chamado o esterco, né? Que quando é das fezes da galinha ou do gado, humus de minhoca ou compostagem. A adubação verde, né, é quando se utiliza das plantas, das leguminosas. Aí eu pego esses vegetais, né, e deixo o resto deles lá no solo para que os nutrientes, né, que estejam neles se entreguem ao solo. E a adubação inorgânica, química ou mineral são aquelas que têm, né, os minerais, são os adubos industrializados. Esse requer bastante cuidado porque, né, eles também são chamados de agrotóxicos, então eles acabam poluindo o solo quando eu tenho excesso. A irrigação, eu devolver para o solo, né, a água. Então eu vou molhar de forma artificialmente o terreno para ele se tornar adequado ao cultivo. E tem uma melhor produtividade, né? Entre outros fatores. Então eu tenho a irrigação por gotejamento, que é quando fica pingando a água. Por aspersão, quando eu tenho pivô, né? Que eu tenho um material que fica girando e jogando água de forma igual. E o alagamento, que são as áreas que vão ser alagadas. Drenagem é quando ocorre a retirada do excesso de água do solo e ela é realizada por meio de tubulações e valas. A água ela vai ser conduzida para os rios, lagos, lagoas ou locais os mais baixos, né? Para que essa água consiga chegar ao seu leito. E agora segue aí a nossa atividade avaliativa no Classroom. Vou colocar uma atividade lá no valor de 1 ponto. Vocês fizeram uma pesquisa em maio, fizeram uma pesquisa semana passada das minhocas e agora vai ter essa atividade. Então, eu só mandei 3 pontos, tá? Vocês vão responder lá pelo Classroom, não precisa me enviar pelo WhatsApp. Gente, é para responder lá, tá? Lá, entra lá no formulário, você digita o e-mail e envia. Ao enviar, tá? Você vai responder e enviar apenas uma vez. Ah, eu posso responder mais vezes? Pode, só que eu vou corrigir só a primeira que for me enviada, tá? As outras eu não vou considerar. Não tem como ir lá e revisar suas respostas, não. Se eu não me engano, vocês já fizeram essa atividade com a professora Aires, tá ok? Beijos. Uma parecida, tá? Uma igual, não.
Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 16 de junho, seguindo aí o nosso horário de aulas presenciais, nós temos aí 2 aulas de gramática. A finalização aí dos nossos conteúdos, né, as aulas dessa semana e da semana que vem. Hoje, eu estarei corrigindo com vocês os exercícios que foram passados na semana passada. São os exercícios aí da página 86 a 91, ok? E para casa, vocês estarão fazendo os exercícios da página 92 a 102, que são os exercícios da sessão para quem quer mais. Daqui a pouco, no final da aula, eu estarei mostrando para vocês que exercícios são esses. São os exercícios que resumem, né, eles fazem um resumo de todos os conteúdos que foram vistos no segundo bimestre, tá? Então, são os exercícios aí que vocês estarão fazendo durante essa semana, tá? Então, agora nós iremos começar aí com as correções, da página 86 a 91, ok? Vamos começar aí, então, tá, meninos? Número 1. No dia seguinte, só aumentar a letra aqui, fica melhor, né? Bem melhor. No dia seguinte, no dia a dia, algumas expressões formadas por numerais são empregadas com sentidos que vão além dos valores que os números representam. Leia as frases a seguir e escreva que sentido as expressões em destaque expressam. Letra A. Toda vez que Lucas fica sozinho em casa, é a mesma história. Ele pinta o 7. Então, o que significa esse pinta o 7 aqui nesse contexto aqui do Lucas? Né? Ele faz muitas travessuras, ele se diverte, ele brinca, tá? Letra B. A professora se esforça para mostrar aos alunos que a gramática não é um bicho de 7 cabeças. O que significa esse bicho de 7 cabeças? Algo difícil, algo complicado, algo incompreensível. C. Ser um 0 à esquerda não é elogio para ninguém. Então, 0 à esquerda vem de inútil, de incapaz, tá? D. Fernanda não poderá viajar no final do ano, pois tem 1000 coisas da escola para fazer. Então, esse 1000 coisas, não é que ela tem 1000 coisas contadas certinho. Ela tem o quê? Muitas coisas, muitas atividades, muitos afazeres. E. Ontem minha mãe estava boazinha. Hoje ela está uma fera. Ela é 8 ou 80. Então, ela não é um numeral, a mãe, né? Mas significa o quê? Que ela não tem meio termo, né? Está sempre nos extremos, ou seja, tá calma, tá extremamente calma ou extremamente nervosa. Então, não fica, né, no meio termo, não fica aí balanceado, tá? 2. Você já percebeu que no mundo dos esportes, o número de vezes que o time vence um campeonato é representado de maneira diferente. Leia esta frase. A seleção brasileira de futebol é pentacampeã. Geralmente, para expressar quantas vezes o time foi campeão, são utilizadas palavras como bi, que significa 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, 8. É o octo. Enia, 9. Deca, 10 e etc. Então, são os mais utilizados. O Brasil é pentacampeão, né, no futebol e ele busca o hexacampeonato, né? Ou seja, ganhar 6 vezes o Mundial aí, né, a Copa do Mundo. Então, vamos lá. Então, aqui você vai reescrever as frases substituindo as expressões em destaque pelas palavras do quadro. Então, aqui nós temos bicampeonato, tetracampeão ou né, campeão, hexacampeão e tricampeão. A Itália foi 4 vezes campeã em Copa do Mundo de futebol. A Itália foi tetracampeã em Copa do Mundo de futebol. B. Em 1952, o brasileiro Ademar Ferreira da Silva conseguiu a segunda vitória em Olimpíadas Mundiais, ao ganhar a medalha de ouro no salto triplo. Então, como que fica essa frase? Como que fica essa oração?
Em 1952, o brasileiro Ademar Ferreira da Silva conseguiu o bicampeonato em Olimpíadas Mundiais ao ganhar a medalha de ouro no salto triplo. Letra C. O time de voleibol masculino da União Soviética, em 1980, foi campeão pela terceira vez nos Jogos Olímpicos. O time de futebol masculino da União Soviética, em 1980, foi tricampeão nos Jogos Olímpicos Mundiais. Então, tricampeão substitui a terceira vez. Letra D. Em 2014, os brasileiros queriam que o futebol nacional fosse campeão pela sexta vez na Copa do Mundo, que foi até a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Em 2014, os brasileiros queriam que o futebol nacional fosse hexacampeão na Copa do Mundo. Mas, infelizmente não foi. Vamos seguir aqui. 3. Na linguagem coloquial, os numerais podem ser empregados no diminutivo ou no aumentativo para expressar diferentes sentidos. Leia as frases e relacione aos respectivos sentidos que o numeral destacado apresenta, indicados no quadro. Então, aqui nós temos pouco dinheiro, posição inferior, muito dinheiro e mais inteligente. Letra A. Bia, você consegue? Bia, você tem trintinha para me emprestar. Então, quando fala trintinha, aí ela fala, claro, já te dou. Significa o quê? Algo que vem de pouco, ou seja, pouco dinheiro. Letra B. Seu time não está muito bem. Foi para segundona de novo. Então, quando fala que um time foi para segundona, significa o quê? Que ele foi rebaixado. Então, é uma posição inferior. C. Renato é o primeirão da turma, sempre tira notas muito boas. Então, quando fala primeirão, significa o quê? Mais inteligente, mais qualificado. D. Essa viagem custou milão. Um absurdo. Não fala assim, Milão, na cidade de Milão, É um milão de quê? De muito dinheiro. Agora nós falaremos um pouquinho sobre o uso da vírgula, Corrigimos os exercícios aí sobre como utilizar as vírgulas. Aqui nós terminamos as correções do conteúdo dos numerais. E agora nós passamos aí para o uso da vírgula. Leia os textos a seguir, observando atentamente as vírgulas em destaque. Então, aqui tem o texto que vocês já leram para fazer os exercícios. E agora nós estaremos fazendo aí as correções. Seguindo aí. Tem o segundo texto, que é esse aqui, que tem linguagem. Olha, vou falar um pouquinho com vocês aqui. Aqui nós temos linguagem verbal, que são as palavras, e linguagem não verbal, porque tem os desenhos. Aqui do mesmo jeito, nós temos linguagem verbal e linguagem não verbal. E aqui somente linguagem verbal, porque não tem desenhos, gravuras. Vamos lá. Os textos lidos apresentam diferentes usos da vírgula. Indique em qual dos textos a vírgula foi empregada com as seguintes funções. Letra A. Para separar expressões em uma enumeração. Foi o texto C, porque ele vai enumerando, Aqui, ó, Mariana Baradelli, 11. Roeu muito as unhas até vencer o medo de outros monstros. E aí, ele vai seguindo aqui, ó, enumerando. B. Para mudar o sentido das frases. Foi o texto B. E letra C, para separar palavras e os números presentes em uma datação, dia da semana e dia do mês. Texto A. E por fim, aí, na letra D, para isolar a idade após um nome próprio. Letra C. Olha aqui, ó. Mariana Baradelli, 11. Significa que ela tem 11 anos. Seguindo aí, meninos, as nossas correções. Leia a tirinha a seguir e observe atentamente o emprego das vírgulas no primeiro quadrinho. Então, você vai observar o uso da vírgula no primeiro quadrinho. Só que você tem que ler todos os quadrinhos. Calvin, o inseto humano leva 10 minutos para caminhar sobre uma página. Lentamente, ele ergue a gigantesca folha.
e aos poucos consegue dobrá-la. Ele está quieto há quase 20 minutos e está fazendo o dever de casa. Então aqui, né, com que função as vírgulas foram empregadas nesse quadrinho, nesse o quê? Primeiro quadrinho. Foi o quê? Para isolar, para destacar o quê? Uma explicação. Nós temos um vocativo aí que é o Calvin, fiz um chamamento. É Calvin, um inseto humano. Aí quando fala em o inseto humano, ele está isolando, ele está separando uma explicação, ele está destacando. Nós temos aqui, né, um exemplo de aposto, que é o que vocês estarão estudando em análise sintática lá no 7º e 8º ano, tá? Seguindo aí, né, aquela explicação sobre as vírgulas, aqui nós continuamos aí com os exercícios. Número 1, compare as frases a seguir e relacione cada uma delas a seu respectivo significado. 1. Depois de alimentados, os filhos, mãe e pai foram ver um filme de terror. Depois de alimentados, os filhos, mãe e pai foram ver o filme de terror. Então, o sentido do texto 1 é que apenas o quê? Os filhos que foram alimentados. E somente os pais foram ver o filme de terror. Já o 2, né, a oração 2, a frase 2, né, toda a família se alimentou e depois foi ver um filme de terror. Então, a vírgula, ela muda completamente o sentido. Então, por isso que é importante entender como ela funciona e onde ela deve ser utilizada, para que não ocorra nenhuma confusão aí de entendimento do significado, que seja, né, repassado. Vamos ser rápido. 2. Deixa eu só alinhar aqui. 2. Pontue a frase: Débora, nossa secretária, comprou um automóvel, de modo que ela apresente os sentidos a seguir. Então, na letra A secretária Débora comprou um automóvel. Então, vamos lá. Débora, nossa secretária, comprou um automóvel. Então, aí fica entendido o quê? Que a Débora foi quem comprou um automóvel. Não mudou nenhuma palavra. A única coisa foi a utilização das vírgulas. B. Uma pessoa diz a Débora que a secretária comprou um automóvel. Débora, nossa secretária, comprou um automóvel. Então, vocês percebem que até mesmo pela entonação de voz, pela pausa que tem que ser colocada quando tem uma vírgula, isso na leitura em voz alta, é possível identificar aí a diferença de sentidos que tem para a letra A para a letra B. Tá? Seguindo aí, para 90. 3. Como vimos, o sentido de uma frase pode ser modificado de acordo com o uso ou não da vírgula. Observe as situações apresentadas a seguir e identifique em qual delas é necessário o emprego da vírgula e explique o porquê. Não para, não para. Então, aqui nós temos uma criança aqui na situação A que está feliz a vida, contente, e outra que está morrendo de medo, está super incomodada, né, por estar aqui na montanha russa. Eu seria esse, número 2 aqui, letra B. Então, olha só. A vírgula deve ser empregada na frase da situação B. Não, para. Então, a pessoa fala, não, para. Porque está pedindo para que o quê? Parem a montanha russa, porque está o quê? Com medo, tá apavorado, na verdade, né? Seguindo aí, né, os nossos exercícios, agora a gente está na página 90. 1. O uso da vírgula destacada no e-mail a seguir. Analise o uso da vírgula destacada no e-mail a seguir e explique por que ela foi empregada. Olha só, então é da Samara, né, de Samara para Tatiana. Tati, eu fico assustada quando você fala essas coisas. Não quero que fique assim. Parece que a gente não consegue mais falar a mesma língua. Parece que estamos muito distantes uma da outra. Não quero perder minha amiga. Então, é da Janaína Vieira esse texto. Então, a vírgula aqui, aparece a vírgulazinha aqui, né? Ela foi utilizada o quê? Para isolar a palavra que refere diretamente à pessoa
para quem se inscreveu. Então, foi que sentido, né? No sentido assim, de chamar, né? Tati, eu fico assustada quando você fala essas coisas. Então, foi um chamamento, né? Porque é a pessoa com quem está falando, é como se estivesse frente a frente com as pessoas. Então, aí, né, utilizou-se a vírgula para, né, indicar aí o vocativo, né? O vocativo é o chamamento, né? E esse chamamento é quando você está chamando alguém, Tati, fulano, vem cá. Então, sempre quando fala assim, fulano, vírgula, vem cá, chamando, ou seja, é um vocativo. Seguindo aí. O uso da vírgula no poema. Gente, 2. Observe o uso da vírgula no poema a seguir. Guardo cheiros de mato, hortelã, terra molhada, flores, batata assada, pipoca quente, pão fresquinho, perfumes dos mais diversos. Tantos gostosos cheirinhos que não cabem nestes versos. Com que finalidade foram utilizadas as vírgulas nesse poema? Foi para enumerar, porque foi enumerando, né? A autora foi enumerando, o eu lírico, várias coisas que ela gosta, né? Que são os cheios, né? De hortelã, terra molhada, flores, batata, pipoca quente, pão fresquinho. Então, ela enumerou. Então, foram utilizados para separar itens em uma enumeração, tá? Então, aqui nós terminamos as correções. E agora eu vou mostrar para vocês os exercícios de casa, que é dessa seção aqui, ó, para quem quer mais. Essa seção, meninos, do para quem quer mais, é uma seção que é revisão. Então, todo o módulo de vocês, todo o módulo que nós estudamos, né, e esse módulo foi completo, né, foi todo estudado de forma virtual, então todos os conteúdos, tanto de gramática, literatura e redação, estão nessa seção para quem quer mais. Então, são os exercícios que vocês estarão fazendo aí. Só vou pontuar aqui uma situação com vocês, tá? Aqui, né, tem uma proposta de redação, aqui, ó. Aqui é uma proposta de redação, né? Produzindo texto e tudo. Isso daqui vocês não vão fazer agora. Essa proposta de redação eu vou passar, eu vou ler ela com vocês, eu vou explicar ela na nossa aula de redação de sexta-feira, tá? Então, essa proposta, eu repito, não precisa fazer, somente os exercícios. Essa parte aqui, né, que nós temos aqui, ela é de redação, tá? Então, você não vai fazer ela, você vai deixar ela aí, porque na sexta-feira eu estarei lendo e explicando o que vai ser feito nessa proposta, tá? Então, esses são os exercícios que vocês estarão fazendo aí, né? Que são os exercícios de revisão do módulo, né? Os nossos exercícios aí partindo aí para o final do bimestre, e até mesmo para que nós possamos aí fazer as nossas avaliações, tá? E é isso, meninos. Eu vou desejar para vocês aí um ótimo dia, uma ótima semana. Eu estou sempre disponível aí para qualquer dúvida. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia, meninos! Espero que tenham aproveitado muito bem o feriado, descansando com a família. E agora nós vamos pegar firme, hein? Vem a avaliação pela frente e vocês precisam ter noção de todos os conceitos trabalhados até aqui e fazer os procedimentos de múltiplos e divisores através da decomposição em fatores primos. É o que nós vamos abordar nessa aula através de resolução de exercícios. Pegue o seu livro, abra na página 47 que nós vamos começar. Mas antes de começarmos os exercícios, vamos relembrar. O que são múltiplos? Para responder, vamos ver 2 exemplos, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Exemplo, múltiplos de 5. Tem 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e assim por diante. O que está acontecendo? Está pulando de 5 em 5. Múltiplos de 2.
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e assim por diante, de 2 em 2. Então, o que são múltiplos? Para você que pensa que são os produtos lá da tabuada da multiplicação, está correto, isso mesmo. Múltiplos são as respostas da tabuada, ou seja, os produtos da multiplicação. Então, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20 e assim por diante, sempre pulando de 5 em 5. O de 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4 e assim por diante, sempre de 2 em 2. Vimos também o que são o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre esses dois números, por exemplo, 5 e 2, o que a gente faz? A gente observa quais são os fatores em comum. A gente tem em comum o 0, a gente tem em comum o 10, a gente tem em comum o 20 e assim por diante. Observe que múltiplos de 5 são sempre terminados em 0,5 e múltiplos de 10 são todos os pares, então muitos coincidem. Quando a gente procura o mínimo múltiplo comum, eu vou olhar todos os comuns e vou ver qual é o menor, retirando o 0, porque o 0 é comum para todos os números. Então, nós observamos essas duas listagens aqui de números, a gente viu que o mínimo múltiplo comum é o 10. Quando é que eu utilizo o mínimo múltiplo comum? Em exemplos, como por exemplo, assim, vou começar um medicamento, tomar 2 medicamentos agora. Um é de 6 em 6 horas, o outro de 8 em 8. Quando é que vai coincidir novamente de tomar os 2 medicamentos juntos? Então, para isso, eu faço o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 e aí eu vejo qual é o horário que vai coincidir novamente. No exemplo de o que são divisores, nós temos os divisores de 8, 1, 2, 4, 8. Observe que ele não tem reticência, ele não termina, é um conjunto finito e não infinito como o de 5. E os divisores de 6 tem 1, 2, 3 e 6. Parou aqui também. Máximo divisor comum. Primeiramente, eu preciso saber o que é divisor. Vai pelo raciocínio do múltiplo. Se o múltiplo é a resposta da tabuada de multiplicação, divisores é a resposta da tabuada da divisão. 8 dividido por 1 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 3 não dá uma divisão exata, daria número com vírgula. Nós vamos chegar lá. 8 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 5 também não é exato. 8 dividido por 6 também não é exato. 8 dividido por 7 também não. E 8 dividido por 8 dá 1. Então, nós temos que os divisores de 8, os números que dividem 8 são 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 6, vamos ver? 6 divide por 1, divide, dá 6. 6 divide por 2, divide, dá 3 a resposta. 6 divide por 3, divide, dá 2 a resposta do quociente. 6 divide por 4, não. E por 5, não. E por 6, divide também. Então, os divisores de 6 são esses, 1, 2, 3 e 6. Como eu falei para vocês, é um conjunto finito, conjunto representado por chaves, tá? Chaves. Para olhar o máximo divisor comum, eu vou fazer igual ao outro. Só que o outro eu olhava o mínimo e aqui eu vou olhar máximo. Primeiramente, eu vou riscar os que são em comum. Olha, eu tenho o número 2 em comum. Tem mais algum outro número em comum? Não, não tem. Então, quem é o máximo de... Tem sim, o 1, né? O 1 que é um divisor comum a todos os números da nossa tabuada. Entre o 1 e o 2, então, quem é o máximo divisor comum? É o 2. Viu como é fácil? Agora que eu já sei sobre divisores,
eu posso muito bem definir o que são números primos e números compostos. Na aula passada, foi definido que números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores. O número 1, que divide todos os números, e ele próprio. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17 e vários outros. Aqueles números que possuem mais de dois divisores, ou seja, dividem por um, por ele mesmo e por mais outros números, eles são chamados de números compostos. Exemplos: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, etc. Não tem uma regra para falar assim, pula de 2 em 2, de 1 em 1. Não. Você tem que olhar se a divisão é somente por um e por ele mesmo. Aí ele é chamado de primo. Caso contrário, ele é chamado de número composto. E para que servem os números primos? Para ajudar na decomposição de fatores primos. Um método muito mais rápido de você encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Vejamos, encontrar o MMC entre 4 e 12. Como que funciona? Coloco o 4, separo por vírgula, 12, e vou decompor em fatores primos. O que são decomposição? É você fatorar um número, você escrever o número pela divisão de outros. E tem que ser primos, hein? Então, vamos ver. 4 e 12. Qual é o menor número primo que divide pelo menos um dos dois? Ah, o 2. Correto? O 2 divide tanto 4 quanto 12. Observe que 4 dividido por 2 fica 2. E 12 dividido por 2 fica 6. Novamente, observe agora 2 e 6. Qual é o fator primo que divide esses números? Olha só, na regra de divisibilidade, vocês viram que todo número par é dividido por 2. Então, o 2 e o 6 são pares e são divisíveis por 2. Então, novamente, eu vou colocar o 2 e vou fazer a divisão de 2 por 2, que vai dar 1, de 6 por 2, que vai dar 3. O objetivo é chegar aqui, no número 1, aqui para a minha divisão. Só que o número aqui, ó, parceiro, 3, não parou. Ele vai ter que dividir até chegar no 1. Então, qual é o primo que divide, o menor primo que divide o 3? É o 3. Logo, o 1 desce do 2 lá, e da coluna do 3, 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 12 é a multiplicação desses fatores. 2 vezes 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é nada mais, nada menos do que 4. E 4 vezes 3 é 12. Não vamos deixar de ler esse balão aqui do lado. No outro estava falando que para calcular o MMC de forma rápida, pelo método de decomposição, é só fatorar em números primos. E aqui fala, para encontrar o MDC, que é máximo divisor comum, pelo método da fatoração, basta depois multiplicar os fatores primos em comum aos números. Lá na multiplicação, no MMC, você multiplicava todos os fatores, independente se ele divide 1 ou divide 2 números, ou divide 3, você multiplica todos. Para a divisão, para o máximo divisor comum, você vai ter que observar somente os que dividem os dois números ao mesmo tempo. Vamos ver. O 4 e 12, nós vimos lá atrás, que é 2, fica 4 dividido por 2 dá 2, e 12 dividido por 2 dá 6. Aí divide por 2 novamente, e esse 2 divide os dois novamente. Ó, o 2 dividido por 2 fica 1, e o 6 dividido por 2 fica 3. Chegou nesse momento, só o 3 vai ser de continuar a sua divisão pelo primo. 3, que dá 1 em 1. Então, eu coloquei aqui de vermelho em destaque para ver quais números que dividem os dois ao mesmo tempo. É os 2, que dividiu 4 e 12, e é o segundo 2, que dividiu 2 e 6. Portanto, o máximo divisor comum
é apenas o 2 e o 2, que é 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Por quê? Porque a gente está falando de divisor comum. Lá no outro a gente estava falando de múltiplo comum. E múltiplo, todos os números são múltiplos, podem ser múltiplos dos números. Por exemplo, 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 2 dá 14. Ou seja, eu posso pegar o meu 7 e multiplicar por qualquer número, que eu vou obter uma lista de múltiplos. Então, qualquer número natural entra na composição dos múltiplos. Diferente do divisor, precisa dar uma divisão exata, não pode sobrar resto, então vou pegar somente os primos em comum. Mas nós vamos ver mais exercícios à frente, que isso vai ficar bem claro. Os exercícios começam na página 47. Vamos lá? Abro o livro na página 47. A proposta era exercício 3 e 4. No 3 pediu para determinar todos os divisores de 130. Lembre-se da regra de divisibilidade. Quando é que divide por 2? Os pares. Quais são os pares? Terminados em 0, 2, 4, 6. Então 130 é par? É. Outra coisa, o 1 divide todo número. O 2, então, divide o 130. Será que divide por 3? Qual que é a regra do 3? Você soma os algarismos. 1 mais 3 dá 4. Se a sua resposta dividir por 3, então o número todo divide. Mais 4 não divide por 3. Então, 3 não é. 130 não é divisível por 3. E por 5, a regra do 5 é que termina em 0 ou 5. Então, divide por 5. E por 10 é que termina em 0. Divide, então, por 10. Depois você vai experimentar dividir por outros números. O 13, que é um número primo, divide também o 130. O dobro de 13, 26, também divide o 130. E aí você faz o método da experimentação. Vai experimentando até chegar nos divisores. Quais são os números primos e quais são os números compostos dessa listagem? Bem, os primos dividem somente por ele mesmo e por 1. Lembrando da palavra somente, hein? Então, professora, 1 divide. Olha só, no conceito fala que os números primos têm apenas 2 divisores. E o 1 ele divide por 1 e por ele mesmo. Porém, o ele mesmo é o próprio 1, ou seja, ele divide só por um número, por 1. Então, ele não é primo e ele não é composto. Então, números primos, nós temos nessa lista o 2, o 5 e o 13. Os outros números são compostos. O maior divisor primo de 130 e o menor. Bem, da lista dos primos, o maior é o 13 e o menor é o 2. O maior divisor composto de 130. Bem, na lista nós achamos o 130. Ainda na página 47, também tem o exercício 4, que é para decompor os números em fatores primos. Ele pediu só para decompor. Então, vamos lá. Põe o 65, passa a barra e você vai tentar dividir pelo menor primo. Por 2 eu já sei que ele não divide, porque ele não é par, não termina em par, não é par. Por 3 eu tenho que somar os 2 para ver se divide por 3. 6 mais 5 dá 11. 11 não está na tabuada do 3, não divide por 3. O 65 não divide por 3. Mas termina em número 5, então divide por 5. Na hora de eu dividir aqui no cantinho, 65 dividido por 5 dá 13. Então eu coloco 13 aqui embaixo. Depois eu vou tentar dividir o 3 por outros primos. E eu vou ver que 13 é primo, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, o fator aqui é 13. E ele chega no 1. Então, a decomposição é que 65 é a mesma coisa que 65 é a mesma coisa que 5 vezes 13. Só isso que era para fazer no exercício. Vamos ao 74. O 74... nós vamos começar com o menor número primo. Ele é par, divide por 2. Ao dividir por 2 é 37 o quociente.
37 é um número primo, só divide por ele mesmo. Você pode tentar por outros, não vai conseguir. Então, dividiu por 37, deu 1. Logo, 74 é a mesma coisa que 37 vezes 2. E o 78? 78 divide por 2 porque termina em par. Dá 39. 39, vamos somar esses dois algarismos? 9 mais 3, 12. E 12 divide por 3, então o próprio 39 divide por 3. Ao dividir por 3, dá 13 o meu quociente. E o quociente 13 só divide por ele mesmo, porque ele é primo. Então, a decomposição de 78 é que ele é igual a 2 vezes 3 vezes 13. Na página 48, exercícios 6 e 8. O 6 é calcular o valor representado pela decomposição. É só fazer a continha. Apresenta lá 2 ao cubo vezes 3. Você faz 2 ao cubo e potência, então um grado. 2 ao cubo é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 3 vezes multiplicado por ele mesmo. Então dá 8. Vezes 3 é 24. Letra B, 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4, vezes 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Resposta 108. Letra C, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Vezes 5, dá 45. Letra D tem uma continha maior, que é 2 ao quadrado, que dá 4. 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25, vezes 5 dá 125. E o 7 multiplica tudo, dá 3.500. Exercício 8 é para você associar. Número que pode ser decomposto em 3 fatores primos é o 125. Então, você vai pegar e fazer uma ligação lá da letra A com o número 1 de algarismo romano. Porque 125 é um que pode ser escrito em 5, 5, 5. 3 fatores primos iguais. Letra B, números que podem ser decompostos em 3 fatores primos distintos. Então, é um número 3, porque 110, na hora que você fatora, ele dá 2 vezes 5 vezes 11. E, por fim, número que pode ser decomposto em 2 fatores primos iguais é o 121, que é a mesma coisa que 11 vezes 11. Para fazer esse exercício, você tem que pegar um rascunho então, e fazer a decomposição desses números, 125, de 121 e 110. Aí você sai nessas respostas aqui. E a partir delas você liga nessa ordem que foi ligada aqui. A na primeira, B na última e C na segunda. O exercício da página 50, número 1, pede para fazer a decomposição dos números aí, né? MMC, calcular a MMC, né? Então vamos lá, vou pegar aqui minha caneta, vou fazer o 6 e o 12 e vou passar um traço. Vou começar a dividir pelo menor número primo que divide eles, é o 2. 6 quando dividido por 2 dá 3, porque 3 vezes 2 é 6. E 12 dividido por 2 dá 6, porque 6 vezes 2 é 12. O menor número primo que divide um desses aqui é o 2. Então, 3 eu vou conservar, porque não divide por 2. E o 6 vai virar 3. Agora, o menor número primo que divide esses é o próprio 3. E dá 1, 1. Logo, eu cheguei aqui no valor que o MMC do número 6 e 12 é a mesma coisa que multiplicar esses fatores primos aqui, que dá 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4 e 4 vezes 3 é 12. Essa é a resposta. Vamos ver a letra B, 8 e 24. Pego o 8, pego 24, passo o traço e vou decompor pelo menor primo, o 2. 8 eu dividir por 2 dá 4, porque 4 vezes 2 dá 8. E 24 dividido por 2 dá 12, porque 12 vezes 2 dá 8. Opa, 12 vezes 2 dá 24. Novamente, eu divido pelo menor primo, dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2, 12 dividido por 2 dá 6. Novamente, por 2, eu vou ter 1, que era o tão esperado que eu queria. E o 3. Agora, o menor primo que divide o 3 é o próprio 3. Logo, o mínimo múltiplo comum vai ser 2 ao cubo vezes 3.
2 ao cubo vezes 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Letra C, 11,55. Parece que é difícil, mas não é não. Sabe por quê? Porque aqui o menor primo que divide esses vai ser o 5. Porque 11 só divide por ele mesmo. E 55 termina em 5, divide por 5. Então, o 11 vai esperar. E o 55 dividido por 5 vai dar 11. Agora, o menor primo que divide esses é o 11. Logo, deu 1 e 1, que era o que eu queria. Então, aqui é a mesma coisa que 5 vezes 11. 5 vezes 11 é 55. Letra D, 25 e 75. Vou pegar o menor primo que divide. Para saber, eu preciso ver. Você divide por 2? Não. Divide por 3? Vamos somar e ver? 5 mais 2 dá 7. Não divide. Mas 5 mais 7 dá 12. 12 divide 5 por 3. Então, vou começar pelo menor primo. 3. O 25 que não divide por 3 vai ficar esperando. E o 75 que divide por 3 vai dar 25. Agora, o que eu tenho? Dois números que dividem por 5. Então, vou colocar 5. 25 dividido por 5 é 5. 25 dividido por 5 é 5. Novamente, 5. Que dá 1 e 1, que era o que eu queria. Então, aqui ficou 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Vezes 3 é 75. Então, o MMC desses dois números é 75. Que bacana, hein? Olha o que está acontecendo. O último número aqui, ó, tá dando na resposta. Olha, o último número sempre aparecendo na resposta. 55, 55, 12, 12, 24, 24, 75, 75. Vamos testar esses outros aqui que são de 3, vai que dá diferente. 9, 27 e 81. Divide por 2? Não, nenhum é par. Divide por 3? Sim, todos dividem por 3. Porque tá tudo na tabuada do 3. 9 dividido por 3 dá 3. Porque 3 vezes 3 é 9. 27 dividido por 3 é 9. Porque 9 vezes 3 é 27. 81 dividido por 3 dá 27. Novamente, o primo que divide eles é o 3. Vai dar 1, 3 e 9. Novamente, é o 3. 1. O 3 fica 1 e o 9 dividido por 3 é 3. E por fim, o 3, que faz tudo virar 1, 1, 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. E 3 à quarta potência é 81. Então, o MMC desses três números é o maior deles aqui, ó, 81. Vamos para 14, 28, 56. Divide por 2? Sim, todos são pares, todos dividem por 2. 14 dividido por 2 vai dar 7. 28 dividido por 2 vai dar 14. E 56 dividido por 2 dá 28. Divide por 2. O 7 fica esperando, porque ele não divide, mas o 14 vira 7 e o 28 vira 14. Os 7 vão esperar, porque tem o 2 que divide de novo o 14. Então, fica 7 esperando, 7 esperando e o 14 que vira 7. Agora sim, qual o primo que divide todos esses 7? É o único 7, que ele é primo. Só divide por ele mesmo por 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 7. 2 ao cubo vezes 7 é 56. Então, o mínimo múltiplo comum desses números aqui é 56. Que bacana! Todos eles terminaram com o último. Você sabe por que todos terminaram com o último? Porque todos estavam são divisíveis pelo maior. Olha só. O 75. O 25 divide 75. O 8 divide 24. Não divide? 24. 8 vezes 3, 24. 6 vezes 2 dá 12. 11 vezes 5 dá 55. 25 vezes 3 dá 75.
Então, eu percebi que o último número é a composição dos outros. Portanto, o MMC acaba sendo esse maior número. E o exercício pergunta o que você pode notar nos resultados obtidos. Exatamente isso. Vamos ver no próximo slide? O que você pôde notar nos resultados obtidos? O MMC entre dois ou mais números é igual ao maior deles quando este for divisível pelos demais, pois neste caso ele será o menor dos múltiplos. De fato, ele é o menor dos múltiplos, mas professor, ele não é o menor, ele é o maior. Não, ele é o maior número. Mas na lista dos múltiplos, ele multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, ele acaba sendo o menor múltiplo comum entre todos aqueles lá. Se você fizer, por exemplo, lá, o de 8 e 24, se fizer só a carreira do 8, só a carreira do 24, ele vai coincidir só a partir do 24, sendo então 24 o menor múltiplo comum aos dois. Porque 24 é bem maior do que 8, pode ter vários outros números entre eles, mas comum vai ser a partir do 24. Então, 24 é o menor comum, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Ok? Na página 50, nós temos ainda dois probleminhas, né? O primeiro deles é o exercício 2, que fala: uma metalúrgica deve produzir barra de ferro que possa ser dividida em pedaços iguais de 3 metros, 6 metros, 7 metros de comprimento, sem que haja sobras. Qual deve ser o menor comprimento de cada uma dessas barras de ferro? Então, tirei os dados. Os dados são justamente as barras de 3, 6 e 7 metros. E eu quero dividi-los de forma que não haja sobra. Pede qual que é o menor comprimento entre eles. O menor, o mínimo, hein, gente? O que lembra de mínimo? Mínimo múltiplo comum. Então, pega o tamanho das barras, 3, 6 e 7. Começa a dividir pelo menor número primo, é o 2. O 3 fica esperando e o 6 dividido por 2 dá 3. O 7 também fica esperando. Depois divide pelo menor número primo novamente, é o 3. Dá 1, 1 e o 7 fica esperando. Chega a vez, o 7 fica 1, 1, 1. E a resposta do mínimo múltiplo comum é nada mais, nada menos do que multiplicar esses fatores. Quando multiplico esses fatores, eu tenho 2 vezes 3, que é 6, e 6 vezes 7 é 42. Resposta 42. No exercício 3, diz: o número de figurinhas que Douglas tem em sua coleção pode ser dividido igualmente sem sobras. Ele divide por 8, 9 ou 12 pessoas. Sabendo que Douglas tem menos de 100 figurinhas, quantas figurinhas ele possui? Preste atenção. Eu vou tirar os dados para ficar evidente. O Douglas tem figurinhas que podem ser divididas em 8, 9 e 12 pessoas. Ele tem menos de 100 figurinhas. Pergunta quantas figurinhas Douglas tem. Então, eu vou fazer um MMC de 8, 12 e 9 para ver qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses números. Vamos lá. 8, 9 e 12. Eu começo a dividir pelo menor número primo, que é o 2. 8 dividido por 2 dá 4. Desce o 9 que não divide. E o 12 dividido por 2 dá 6. O menor divisor aqui, primo, é o 2. Então, 4 dividido por 2 vira 2. 9 fica, permanece. 6 dividido por 2 é 3. Menor primo que divide esses números aqui tem o 2, então é o 2. Vira 1, que bom. O 9 desce, o 3 também. Começando a dividir o 9 e o 3 pelo menor primo, é o 3. Então, desce o 1 do 2, que ficou já 1, então não tem que resolver mais nada. O 9 dividido por 3, que dá 3, e o 3 dividido por 3, que dá 1. Novamente, divide por 3, dá 1, 1, 1. Então, o mínimo múltiplo comum de 8, 9 e 12 é nada mais, nada menos do que multiplicar esses fatores aqui. Deu 2 ao cubo, porque apareceram 1, 2, 3, 2, não foi? 3 fatores de 2, 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. 2 ao cubo é 8 e 3 ao quadrado é 9. 8 vezes 9, 72. Então, Douglas tem 72 figurinhas. Viu só como é fácil fazer esses problemas quando a gente sabe decomposição e quando a gente sabe o MMC? Isso é exercício muito cobrado na nossa vida, na hora das provas também.
Na página 52, já pede para calcular o MDC desses números dados aí, máximo divisor comum. Lembrando, gente, o mínimo múltiplo comum, eu multiplico todos os fatores. O máximo divisor comum, eu só vou multiplicar aqueles fatores que são comuns, aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui. Pegando a minha canetinha, 18 e 34. Eu vou passar o traço e vou fatorar normalmente. Os dois são pares, divide por 2. 18 dividido por 2 dá 9. E 34 dividido por 2 dá 17. É, metade de 34, 17. Agora, o primo que divide esses, pelo menos um deles, é o 3. Lembrando que o 2 dividiu os dois, hein? Já vou apontar uma setinha aqui para depois eu não ficar sofrendo. O 3 já não dividiu os dois. O 3 vai dividir só o 9, que vai virar 3 e 17. De 9 divide por 3, vai dar 1 e 17. E o 17 é primo, divide só por ele mesmo, 17. Então, deu 1 e 1. A minha pergunta é, qual que é o máximo divisor comum? Primeiro, qual que é comum a eles? Não é o 2? Só ele. E qual que é o máximo divisor comum? Bem, ele é o único, gente. Ele é o máximo também. Então, o máximo divisor comum de 18 e 34, você pode já pôr a resposta 2. Viu? Não é difícil. Vamos fazer aqui, ó, 20 e 45. Passo o traço, começa a dividir pelo menor número primo que divide eles. É o 2, porque 20 dividido por 2 dá 10. Mas ele não divide o 45, então nem vou pôr setinha do lado dele, tá? 45 fica parado esperando. Divide novamente por 2. O 10 vai virar 5 e o 45 fica esperando. Agora, o menor número primo que divide esses números é o 5. Opa, vou pôr uma setinha aqui, porque o 5 divide os dois. Veja só, 5 dividido por 5 vai dar 1. Ah, nem era o 5, olha só. 4 mais 5 é 9. Eu tenho que começar com o menor número primo. Lembra que eu falei isso? Então, eu vou vir aqui, vou apagar esse 5, não vou usar ele agora. Porque eu tenho que começar com o menor número primo, senão vai dar problema lá na frente. Quando eu somo 4 mais 5, dá 9. Então, 3 é o menor primo que divide um desses números. O 5 vai ficar esperando. E o 45 dividido por 3 vai dar 15. Agora, olha só. Qual o menor número primo que divide esses? Pera aí, gente. Eu preciso marcar o 3? Não, porque ele dividiu só o 45. 3 está dividindo 15? Sim, porque 5 mais 1 é 6. Então, eu vou dividir por 3 novamente. O 5 fica esperando e o 15 vai virar 5. Agora, qual é o menor primo que divide esses números? É o 5. Eu vou marcar o 5 porque ele está dividindo os 2. Então, estou marcando uma setinha aqui no 5, que fica 1 e 1. Então, qual que é o máximo divisor comum aqui? É entre 20 e 45. O único que dividiu os dois aí, quem que é? O 5. As coisas estão começando a fazer sentido, então vamos fazer esse aqui, ó, 48 e 76. Esse é bom, hein? Porque quando tem número par, significa que dá um monte de divisão comum. Vamos ver? Os dois são pares, os dois dividem por 2. 48 dividido por 2 vai dar 24. E 76 divide por 2 também, dá 38, é a metade de 76. Eu vou marcar uma setinha no 2, porque ele dividiu os dois. Agora divide por 2 novamente. O 24, metade de 2, de 24 é 12. E 38 é 19. Então, eu vou marcar esse segundo 2 novamente, porque ele dividiu os dois. Vou dividir por 2, porque o 12 divide por 2, dá 6. E o 19 vai ficar esperando. Vou dividir por 2, porque dá 3 aqui. 6 dividido por 2. E o 19 vai ficar esperando.
Vou dividir agora por 3. O 3 vai virar 1 e o 19 é número primo, gente. Ele só divide por ele mesmo e por 1. Ele vai ficar esperando. Por fim, 19 dá 1 e 1. Esse aqui é um 9. Quais foram os números, né, que dividiram todos os dois números ao mesmo tempo? O 2 e o 2. Então, o máximo divisor comum de 48 e 76 é 2 vezes 2, que é 4. 4. Olha esse aqui, que beleza. 3 números. Vamos nos deliciar com essa decomposição aqui, ó. E parece que é muito, hein? Porque o número é grande. Então, vamos lá. Passo o traço e vamos dividir. Deixa eu só pegar a borrachinha aqui, porque ficou parecendo um número aqui. Vamos lá. Todos os 3 dividem por 2, todos os 3 são pares. 64 dividido por 2 dá 32. 98 dividido por 2 dá 49. Dividir por 2 é a mesma coisa que achar a metade. 120 dividido por 2 é 60. Agora eu vou dividir por 2 de novo, porque tem par que divide. Ó, lembrando que o primeiro 2 dividiu todo mundo. Vou marcar aqui, tá bom? O segundo 2 vai dividir o 32, que vai dar 16. Mas ele não divide o 49. O 49 fica parado esperando. E ele divide o 60, que dá 30. Dividido por 2, o 16 vira 8. 49 fica esperando. E o 30 vira 15. Dividido por 2, o 8 vira 4. 49 fica esperando. E o 15 também fica ajudando o 49 esperando. Divide por 2 vai dar 2. 49 e 15. Professor, não posso dividir direto por 4? Não, porque 4 não é primo. Então, você não pode dividir por 4, tem que dividir pelos primos, né, nós? Divide por 2, novamente, dá 1, 49 e 15. Agora, eu vou dividir por 3, hein? Porque eu já vi que 5 mais 1 é 6, vai dividir por 3. E 9 mais 4 não vai dividir, porque vai dar 13. Então, fica 1, 49 que fica esperando e o 15 que vai virar 5. Continuando a minha divisão, vou dividir agora por 5. Vai dar 1, 49, fica esperando. E o 5 vira 1. Não tô marcando nenhum número, porque não tá dividindo todo mundo. Só tá dividindo só o primeiro até agora. Agora, o número que divide 49 é o 7. 7 vezes 7 não é 49. Então, fica 1, 7 e 1. E o 7 divide por 7, que dá 1, 1, 1. Então, quem é o máximo divisor comum desses números todos aqui, 64, 98, 120, é o 2. Então, achamos. A letra C foi o 4, a letra B foi o 5 e a letra A foi o 2. Muito bem. Isso é bom treinar, gente, é treino, tá? Nada acontece por acaso. Tem que treinar, fazer diariamente, até pegar o jeito e um ritmo bem acelerado, tá? Homework, vocês vão fazer agora os exercícios da página 55, todos, tá? São exercícios envolvendo o máximo divisor comum. Então, no meio de probleminhas, vai ser bem legal. Bye, bye, até amanhã.